A maior igreja na França é uma igreja que eu conheço, a igreja de Melusa, é meu conhecimento. É uma igreja grande, né? Aqui tem várias denominações na França, tem Batista, Assembleia de Deus, mas tem muitas, mas assim, as denominações elas são locais e não são como no Brasil. No Brasil, praticamente, as igrejas é como se fosse um tipo de rede, né? É tipo assim, você tem a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus do Belém, né? Sei lá, Igreja Batista, alguma coisa. Você tem vários grupos, né? E às vezes você vem se identificar aqui na França não tem, né? Assembleia de Deus não, você vai ver a Assembleia de Deus de Paris, né? Para todo canto, né? Você vai ver uma Assembleia de Deus, né? Que faz parte de uma grande, de uma certa associação de Assembleia de Deus. Mas as igrejas aqui, elas são, cada igreja ela é independente. Cada igreja não é como no Brasil que você tem uma certa, você tem a rede, obviamente, né? Por exemplo, as Missão Timóteo, né? Tem uma igreja aqui na França que se chama Missão Timóteo, né? Que tem uma rede, Missão Timóteo, né? Que se chama Igreja Missão Timóteo. Mas assim, cada igreja, em geral, né? Com exceção dessa Missão Timóteo, cada igreja ela é uma igreja independente, né? Que ela faz parte de um agrupamento de igrejas. E aí esse agrupamento de igrejas faz parte de um outro agrupamento de igrejas, né, e faz parte de um outro grupamento, é como se fosse guarda-chuvas, né, que você vai fazendo parte, então você vai se associando a outras comunidades, né, e aí, até você chegar, para mim, né, a maior delas, no meu conhecimento, é o KNEF, né, o KNEF é o CNEF, KNEF, que seria onde você, todas as igrejas que são vistas como igrejas não consideradas seitas e heresia, né, elas fazem parte do KNEF. Né? Então, por exemplo, se você vem trabalhar como um projeto de implantação aqui na França, o importante é você conseguir fazer parte do KNEF, o que o KNEF reconheça você como um pastor, como eu conheço o seu projeto de implantação, você se associe de alguma maneira. Por quê? Porque quando você faz parte do KNEF, você então ali, ele vai ali, você vai ter uma certa visibilidade de reconhecimento, né? Como algo, não é uma seita, não é algo assim que está falando algo que não que é contrário aos valores, né? O KNEF poderia já ser um parâmetro, mas o KNEF, só explicando, deixa claro para todos vocês, não é uma denominação, tá? Um KNEF ser tipo de um órgão, né? É como um órgão que vai, assim, organizar e que vai agrupar. Então, no KNEF, por exemplo, existe uma ala de igrejas pentecostais, existe uma ala de igrejas tradicionais, existe uma ala de igrejas de outros tipos de igrejas, né? Tem várias alas, assim, cada ala tem ali um representante, né? E aí tem um representante geral. E o KNEF, ele é muito importante fazer parte do KNEF, porque a gente sempre recebe às vezes notícias do KNEF sobre o que está acontecendo a nível jurídico na França, né, o que a gente tem que tomar cuidado, como proceder e tal, né, algumas leis que estão sendo em debate, como às vezes, né, para as igrejas francesas, principalmente para quem é francês, para como fazer uma pressão aí no governo para não passar algumas leis, né, então tudo isso aí são pontos importantes que fazem parte. Isso, no meu conhecimento, isso não tem no Brasil. Um tipo de QNF não tem no Brasil, algo que um órgão que represente todo o mundo evangélico na França, porque o QNF realmente representa os evangélicos na França, de uma maneira jurídica. Claro que nem todas as igrejas fazem parte do QNF, obviamente, né? Tem igrejas que não querem deliberadamente fazer parte do QNF, porque o QNF é tipo, tem um espectro muito grande, né? Então, mas assim, em geral, vejo até como positivo. Mas assim, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu queria mostrar na minha resposta que essa visão denominacional, como às vezes a gente tem no Brasil, não existe na França, né? É de falar, eu vou implantar uma igreja que batista, né? Por exemplo, batista é um nome muito geral, porque uma batista não tem nada a ver com a outra, e às vezes não tem nada a uma conexão. Às vezes você faz parte aí de uma rede de igrejas batistas, né? E tal. Teria que ter uma live só para explicar um pouco mais sobre isso, né? Mas mais ou menos esse é o ponto, né?